Hoje, dia 8 de março, é um dia feliz e triste ao mesmo tempo. É um dia feliz porque é Dia das Mulheres, então meus parabéns a todas as mulheres. E gostaria de comentar também de acrescentar que todos os dias são dias de vocês, né? Mas é um dia triste também porque hoje é o 12º dia da escalada da guerra que a Rússia vem realizando contra a Ucrânia desde 2014. E então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês, fazer uma discussãozinha do que é que está acontecendo nesse momento lá na Ucrânia, o que é que está acontecendo também com as Forças Armadas russas, o que está acontecendo com as Forças Armadas ucranianas. Mas antes eu quero mostrar, não mostrar, vou mostrar também, mas eu quero discutir alguns pontos que me deixaram realmente muito surpresos com essa operação. Porque eu admito que eu não estava esperando que a Rússia fosse atacar o território inteiro da Ucrânia de forma convencional. Tendo estudado e pesquisado os militares russos há anos, desde o início dos anos 2010, eu realmente sou surpreso, não sou o único, porque na verdade o que eu estava esperando era que depois, após o Putin ter reconhecido a independência da região de Donbass, ele ia usar sim força militar para garantir, né, essa independência, mas ao mesmo tempo eu estava convencido que, ao invés de atacar a Ucrânia, o que ele ia fazer, deixa eu colocar aqui o mapa para vocês verem, o que ele ia fazer, ele ia se utilizar de movimentos pró-russos para reproduzir um cenário parecido com o cenário de Donbass. E isso iria evitar sanções econômicas e políticas tão fortes como as que a Rússia vem sofrendo nesse momento, primeiramente. Segundo, iria garantir iria garantir que as forças russas, ao não entrar diretamente em combate, minimizassem perdas, e daí isso acabaria simplesmente dividindo a Ucrânia no meio. Isso resolveria a questão da Ucrânia entrar na OTAN. Pronto. A Rússia ficaria então com esse território. A minha ideia aqui, então, olhando no mapa, a Rússia ficaria com esse território, talvez ao leste de, perdão, ao oeste de Kharkiv, ainda pegasse mais alguns territórios, pegasse no sentido, né, de promover a independência e tal, não necessariamente anexar na Rússia, mas promover a independência e devagar talvez absorver esses territórios, mas sem guerra, porque guerra custa muito caro. Os custos da guerra, né, são proibitivos, os custos da guerra são muito caros. Mas só que não foi isso que aconteceu e, no fim das contas, eu estou convencido que, na verdade, esse plano de invasão, todas as informações que eu tenho visto, esse plano de invadir a Rússia, perdão, esse plano da Rússia de invadir a Ucrânia já estava decidido há algum tempo, mas só que estava decidido só no alto escalão, só na cúpula do poder, ou seja, o Putin e mais algumas outras poucas pessoas. E se a gente vê, não sei se vocês viram, mas tem o vídeo do Putin perguntando para o Narishkin, que é o chefe do Serviço Secreto Externo Russo, sim, mas você apoia ou não apoia? E o Narishkin dando resposta errada, né? Que sim, apoio anexar então a região de Donbass. E daí o Putin fala, para, é só a independência. Então, esse tipo de coisa dá a entender que o plano completo da operação não era conhecido por todas as pessoas, não era conhecido por toda a elite governamental. Então muita gente também foi pega de surpresa. Fora isso, a Rússia está tendo grandes problemas logísticos.
tem vários fracassos logísticos, por exemplo, fora veículos quebrando por falta de manutenção, pneu se esfacelando, combustível não sendo entregue por causa de falhas enormes do sistema de logística. Dois generais, são três na verdade, em 2 semanas, 3 generais já foram mortos. Ontem, o general que era o comandante da operação na região de Kharkiv, que chamava Vitaly Gerasimov, que era sobrinho do chefe do Estado-Maior russo, né? E lembrando que o chefe do Estado-Maior russo ele é o equivalente, ele é não é o equivalente, mas ele é o comandante geral, né, de todas as Forças Armadas. O general Valery Gerasimov, de quem saiu, né, a infame doutrina Gerasimov, que não existe. Mas isso, se vocês quiserem saber mais sobre por que essa doutrina Gerasimov não existe, o que é que ela era, como que o pessoal entendeu errado, deixa um comentário aí que eu faço um outro vídeo. Então, já mataram 3 oficiais generais em 2 semanas, e para vocês terem uma noção de o quanto é difícil oficial general morrer em batalha, em todos os anos das operações dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque, apenas um general americano morreu. Então, realmente, é muito raro. E os ucranianos, as forças ucranianas já conseguiram matar 3 oficiais generais russos. Ainda há problemas, por exemplo, como o Sukhoi 34, utilizando sistemas de GPS comerciais, que não são militares, fabricados nos Estados Unidos. Tem problema, por exemplo, do sistema de comunicação criptografada das Forças Armadas Russas, que foi anunciado no passado, com grande pompa, dizendo que pode funcionar de qualquer maneira, em qualquer teatro de guerra, em qualquer ambiente, não está funcionando porque as forças russas estão destruindo torres de celular, e no fim das contas esse sistema precisa de ele opera nas redes 3G e 4G. Então, consequentemente, quando eles destroem as torres, né, de celular de 3G, o sistema não funciona. Então, os russos estão precisando se comunicar usando o celular normal, e a inteligência ucraniana, então, está interceptando suas comunicações. Os soldados russos estão com uma moral super baixa, estão estão realmente com uma moral bem baixa, estão assim sem vontade de lutar, enquanto o inimigo está muito motivado. Os ucranianos, a resistência ucraniana tem sido muito criativa e muito efetiva. Não só agricultores estão rebocando tanques e sistemas antiaéreos com seus tratores, mas teve um caso em Kiev, ontem ou anteontem, onde um grupo de soldados russos, um grupo de 8 ou 9, no máximo 10, um grupo pequeno, eles estavam num elevador e estavam subindo para chegar no telhado de um prédio para conseguir tomar, poder ver de cima, né, e fazer avaliação do ambiente, o que está acontecendo, e simplesmente o zelador do prédio desligou a eletricidade, eles ficaram presos dentro do elevador. Os ucranianos também conseguiram destruir 34 ou 35 helicópteros na base aérea de Kherson, que as forças russas tinham tomado. E há a foto de satélite da noite anterior com 47, com 49 helicópteros. Vamos arredondar, 50 helicópteros. Acho que eram 49. Mas tudo bem, 49 e 50 helicópteros que estavam estacionados ali, e as forças ucranianas conseguiram neutralizar, conseguiram destruir 35, 34 ou 35 desses helicópteros. Deixa eu voltar no mapa aqui e deixa eu colocar um outro mapa aqui para vocês verem que essa é mais uma falha também violentíssima, que esse é o presidente da Bielorrússia, o Alexander Lukashenko, e aqui é uma reunião do Conselho de Segurança
da Bielorrússia, e ele está mostrando o mapa das operações, e isso foi televisionado. E o que é interessante olhar nesse mapa é que dá para ver as ambições estratégicas da, da Rússia em mais detalhes. E uma dessas ambições estratégicas, vocês se olharem lá embaixo, onde fica Moldova, tem aquele país, né, a Pednístria, né, aquele país. É um território da Moldova que está rebelado e está claramente, tem uma flecha ali embaixo mostrando também a Pednístria como um dos objetivos dessa operação. E daí o que a gente vê basicamente é que eu tinha pensado que eles iam usar o Rio de Dnipro como fronteira para demarcar a fronteira, mas olhando esse mapa do Lukashenko, então a gente consegue ver basicamente que apenas uma parte da Ucrânia então deve se ficar independente. Eu vou fazer um outro vídeo amanhã mostrando um outro plano, que é o que parece que é o plano verdadeiro, né? Que é o plano. Na verdade, deixa eu abrir aqui o. Eu já abro e já mostro nesse vídeo mesmo para vocês, rapidinho. E então tá aqui, ó. Isso. É do meu blog em inglês. Eu vou mostrar o mapa também, então vamos voltar. Então tem o mapa do Lukashenko aqui, e o Komsomolskaya Pravda, ele publicou um artigo discutindo os cenários que podem se suceder, o que pode acontecer com a Ucrânia. Então é esse mapa aqui. E aqui a gente pode ver, deixa eu ir para trás um pouco, e aqui a gente pode ver a Ucrânia dividida em 5 zonas, né? E onde então a zona vermelha é a Novorossiya, né? Que eles já vinham falando desde 2014. A zona amarela então é Malorossiya, que é a pequena Rússia. Daí a zona azul é a Zapadnaya Ucrânia, que então daí é a Ucrânia ocidental, ou Ucrânia do oeste, né? E daí você tem então as duas outras regiões pequenas, regiões ali que é território então tá escrito que é território da Romênia, né? E território da Hungria. Mas voltando aqui no mapa, então a gente vê que essa operação deles realmente é uma operação ampla, né? E se olhar o mapa do Lukashenko, mais ou menos que é parecido com o mapa que saiu no Komsomolskaya Pravda, que é um organismo de comunicações controlado pelo governo russo. Então existe uma grande possibilidade desse mapa ser uma ideia, ao menos popular, né? Ali, uma forma que já está sendo uma solução, né? Como eles veem o final, ou como eles gostariam que fosse o final dessa operação na Ucrânia. Nesse momento, esse é o mapa mais atual, é de hoje, Que horas são agora aqui? Agora são 9 da noite. O mapa das 4 da tarde lá, então são às 5 horas atrás. A gente vê no mapa aqui que as forças estão avançando. Por exemplo, de Sumy, né? Perto de Kharkiv, as forças estão avançando, mas de maneira geral, já tem alguns dias esse mapa não está mudando. Quer dizer que as forças russas não estão conseguindo ter o sucesso que desejavam, estão ficando atoladas, tá tendo um grande elas estão tendo grandes problemas mesmo. E se a gente olhar embaixo ali, onde tem a Crimeia, a gente vê que ali eles têm um sucesso maior, né? Ali eles estão tendo um sucesso maior, mas ainda assim não é tão simples, porque a gente pode ver que na região de Donbás eles ainda não conseguiram dominar a região de Donbás inteiramente ainda. O território está contestado.
quer dizer que essa operação está bem difícil para eles. Bom, eles, no fim das contas, apesar de todos os problemas que eles estão enfrentando, vocês têm que tomar tudo isso que eu estou dizendo com uma pitada de sal. E por que com uma pitada de sal? Porque as forças russas, queiram ou não queiram, ainda são muito mais fortes, tanto numericamente como em termos de equipamento, do que as forças ucranianas. Apesar da Rússia já ter colocado, já está utilizando, né, a maior parte dos soldados que estavam pré-posicionados na fronteira antes do início da operação, a Rússia agora está tendo que transportar, né, equipamento, está tendo que desdobrar equipamento de regiões mais longínquas, soldados de regiões mais longínquas, e basicamente o que a gente está vendo é que até esse momento a Rússia não usou as unidades de elite. Então, por exemplo, a Rússia ainda não usou os fuzileiros navais, a Rússia ainda não usou a primeira brigada guarda-tanques que está em Moscou, eles ainda estão nas casernas, né? Mas, então, a Rússia ainda tem muito da sua aviação para utilizar. Então, a gente pode concluir que a Rússia ainda não utilizou toda a sua força e, consequentemente, por conta disso, apesar desse sucesso que parece que as forças ucranianas estão tendo, a gente tem que olhar com um certo cuidado. Claro que ainda tem as sanções econômicas, mas os efeitos vão começar a serem sentidos daqui a um mês, mais ou menos, vai aumentar desemprego, inflação, as pessoas... Vai afetar muitas pessoas comuns, né? E isso pode resultar em pressão política, né, em cima do governo. Vamos ver o que acontece. Mas o fato é que ontem houve negociações entre a Ucrânia e a Rússia, e apesar da Ucrânia não ter aceitado os termos russos, é interessante notar que a Rússia está diminuindo, ou melhor dizendo, a Rússia está reduzindo, amolecendo, né, as suas demandas, as suas exigências. Então, ontem, o que é que foi? Ontem, nas negociações, foram 3 pontos principais. Então, foi, primeiro, a OTAN a Ucrânia abrir mão de entrar na OTAN. Segundo, o reconhecimento da Crimeia e das repúblicas populares. Eu não gosto dessa história, né? Sempre que país tem nome de popular ou democrático é coisa de ditador sanguinário, né? E então reconhecer a independência da República Popular de Luhansk e da República Popular de Donetsk. E o terceiro ponto daí é que o Zelensky pode ficar como presidente, mas fica como assim, não fantoche, mas pro forma, né, sem poder nenhum. E o primeiro-ministro daí, então, tem que ser um político ucraniano pró-Rússia, que foi ministro na época do presidente, né, antes de Maidan, né, o Yanukovych, eu pronunciei errado, Yanukovych, né, então ele foi ministro do Viktor Yanukovych e ele é pró-russo, então é o Yuri Boiko. Então, esse Boiko seria, então, o primeiro-ministro, e então seria, dessa forma, um primeiro-ministro pró-Rússia, e isso seria aceitável para Moscou. Não foi aceitável para a Ucrânia, não houve acordo, e agora vão se encontrar novamente quinta, né, depois de amanhã, quinta-feira, e vão ver se eles conseguem entrar num acordo para acabar com a guerra, porque a guerra sempre é péssima, a guerra sempre é uma tristeza sem fim. Bom, nesse vídeo é só. Assina o canal, comenta. Se tiver pergunta, podem mandar pergunta nos comentários que eu tento responder.
Um grande abraço e até mais.